Vamos lá. Um dos últimos princípios que a gente vai trabalhar, tá? É autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é desnecessidade de decisão judicial para fazer cumprir um ato administrativo. Quando é que ela está presente? Quando a lei prevê em caso de urgência. O que pode ser considerado urgência? Um policial passando por uma barreira, retirar um carro do meio do caminho, ou análise realmente de um caso concreto. Então, está ligado ao poder de polícia do Estado e ao princípio da eficiência. Quando nós estudarmos os atos administrativos, nós vamos ver que isso é uma característica dos atos administrativos, a autoexecutoriedade. Os atos autoexecutórios são só aqueles em que há uma previsão legal, que o agente público tem a possibilidade de tomar uma decisão sem a necessidade de decisão judicial, tá? Ou em caso de urgência e emergência. Lembrar sempre que deve ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no uso da força, por exemplo. Então, a autoexecutoriedade é exceção, não é a regra. Porque está ligado também a muitas vezes descamba para um autoritarismo, que não é para isso que existe esse princípio, é para garantir a ordem, para preservar o interesse público. Para isso que existe a previsão da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Só lembrar disso, são duas as hipóteses em que os atos são autoexecutórios. Quando a lei prevê que é possível autoexecutoriamente fazer determinada coisa, ou em caso de urgência. Tá? Por fim, o último princípio que a gente vai trabalhar e que nós vamos trabalhar posteriormente quando estudarmos serviços públicos. Então ele vai ser novamente visto. Mas vai ser visto agora também como um princípio, que é uma característica dos serviços públicos, que é a continuidade. Serviços públicos não podem parar, nunca. Por isso que mesmo numa quarentena, o Estado tem que continuar funcionando minimamente. Salvo, evidentemente, aqueles serviços públicos que não são essenciais. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso quando trabalhar serviços públicos. O que é essencial? Acho que todos agora, por exemplo, estão achando que internet é essencial. Não estão? Isso é considerado serviço público essencial? O Estado regulamenta, o Estado fiscaliza. Mas vamos lá. Princípio da continuidade no serviço público. Permanência da atividade pública ou privada é indispensável à garantia dos direitos fundamentais. Por exemplo, ônibus. Ônibus é privado, mas é um serviço público. E tem que permanecer, e não pode parar. Mas parou agora. Porque aí, novamente, nós temos um conflito com uma outra proteção que é maior, que é a segurança sanitária, que é a saúde das pessoas. Então é uma outra questão. Quando há um conflito, eu tenho que analisar o caso concreto para ver qual interesse tem que prevalecer e aonde está melhor resguardado o interesse público, o interesse da coletividade. Mas duas hipóteses têm destaque na questão do princípio da continuidade, que é interrupção por inadimplência do usuário e o direito de greve. Interrupção por inadimplência do usuário. Argumentos contra a interrupção. Por que eu não posso interromper um serviço público essencial, mesmo na inadimplência? Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Não é digno que eu interrompa, por exemplo, um serviço de luz ou de água. E está estabelecido lá no Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ou seja, eu não posso suspender independentemente da situação. Luz, água, telefone, internet. É essencial? Por quê? Qual é a justificativa para não poder suspender? Que a suspensão por inadimplência representaria uma autotutela abusiva. Quer dizer, qual é o meio adequado para fazer uma cobrança de uma dívida? É suspender o serviço ou fazer a cobrança judicial? Ou extrajudicial que seja, mas ou cobrar o crédito nas formas estabelecidas em lei. A resposta dada por parte da doutrina é: vai fazer a cobrança, mas não interrompe o serviço porque é essencial para a dignidade daquela pessoa. E é interessante pensar que isso está acontecendo agora.
Alguns estados estão estabelecendo que não é possível efetuar cortes de serviços essenciais, porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar, não têm renda e tem uma questão de dignidade. Eu não consigo sobreviver sem luz, sem água, trancado dentro de casa. Lembrem disso, trancado dentro de casa. Sem salário acho que dá, né? 4 meses sem salário acho que talvez dê para ficar. Agora sem água, sem luz e sem internet, sem informação, é impossível. É impossível ficar. Então, por isso que... E aí também a questão do interesse da coletividade, né? Se as pessoas ficarem sem água, sem luz dentro de casa, elas não vão ficar dentro de casa, elas vão ter que sair. E aí eu estou comprometendo toda a coletividade. Por isso que essas medidas foram tomadas agora. Mas não é o que se predomina no judiciário, tá? Numa situação típica de normalidade não é o que acontece. Por quê? Existem argumentos a favor da interrupção dos serviços. Lei 8987, que a gente vai estudar, dispõe sobre o regime de concessão e permissão dos serviços públicos. Artigo 6º, parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então, o que a lei estabelece? Que eu tenho que avisar. Se eu avisar a pessoa, está resolvido. Ou seja, eu tenho que mandar uma cartinha, tenho que notificar que o serviço vai ser interrompido. Feito isso, eu posso fazer o corte sem problema nenhum. Esse é o entendimento dessa lei. E vejam que tem uma antinomia, nós temos duas leis que tratam de forma diferente. Como é que o judiciário resolveu isso? Ele disse que é lícito as concessionárias porque a concessionária é uma empresa. A empresa visa lucro. Por mais que ela seja uma estatal, ela é uma empresa que visa lucro. Ela tem que ter lucro. Esse é um dos objetivos dela. Ela tem que ser eficiente. Então, o judiciário entende que é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o usuário permanecer inadimplente a teor do disposto no artigo 6º, 3º da Lei 8987. Diz ainda, ele analisa o artigo 22 do CDC e diz que essa interpretação é limitada pelas disposições contidas na Lei 8987, não havendo falar em ilicitude na interrupção do fornecimento de energia elétrica nos casos de inadimplência do usuário. Então, o judiciário entende como regra que o serviço pode ser interrompido. Mas quando o inadimplente é a própria administração pública, aí eu vou ter que fazer uma análise de interesses primários e secundários. Existe um interesse que é secundário de recebimento de valores pela empresa. E manutenção da ordem, e equidade, né? Todos têm que pagar a conta. Mas muitas vezes o serviço que é prestado está ligado ao interesse público primário. Imagina que eu vou cortar a luz de um hospital agora, porque o hospital está inadimplente. Agora ou em qualquer momento. Tá? Mas é que agora fica muito mais claro para entender isso. Ou vou cortar a luz dos bombeiros, ou eu vou cortar a luz da sede do município, porque ele está inadimplente com a Celesc. Agora, vocês conseguem imaginar? Não dá, né? Porque nós temos um interesse público primário e um interesse público secundário, que é do pagamento do serviço. Então, tem decisão nesse sentido, tá? Dizendo que quando os serviços são considerados essenciais, não é possível interromper mesmo com inadimplência. Se for considerado um serviço público não essencial, por exemplo, a quadra de uma escola, sei lá, tem um disjuntor separado, eu consigo fazer o corte. Ok, então eu posso fazer o corte do disjuntor lá da quadra de esportes, porque não é essencial. Ou tem um prédio lá da administração pública, que é utilizado pela administração como depósito, faz o corte. Você consegue imaginar? Então, eu tenho que analisar, no caso concreto, se tem um serviço público essencial sendo realizado ou não. Se tiver, eu não posso realizar o corte daquele serviço. E o segundo caso de interrupção do serviço está ligado à direito de greve. O servidor público pode fazer greve? Pode, só que não está regulamentado. Tá? A Constituição estabelece o direito de greve, no artigo 9º, para os seletistas, e no artigo 37, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos dos limites definidos em lei específica. E essa lei não existe ainda, tá? Mas nós temos uma lei, a 7783, que estabelece na iniciativa privada como vai se dar a greve, com a manutenção dos serviços públicos essenciais, funcionando minimamente. Estabelece os requisitos ali. Como é que o STF decidiu com os serviços públicos
realizados por estatutários, por não seletistas. Basicamente, ele decidiu que pode fazer greve, porque é um direito constitucional, e que não pode, por ausência de atuação do legislativo, ou seja, o legislativo não atuou, eu negar esse direito. Então, como é que eu faço? Eu utilizo, até o momento que seja criada essa lei, eu utilizo a Lei 7783, que é da iniciativa privada e dos seletistas. Eu utilizo para o estatutário as mesmas regras, tem que manter minimamente o serviço, em condições mínimas de prestação. E aí tem umas exceções que vocês vão trabalhar nos seminários, que é dos militares. Artigo 142, inciso 4º, fala que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Os militares não podem ser sindicalizados e não podem fazer greve. Mas não coloca exatamente os policiais civis, ele fala dos militares. Mas tem uma interpretação, tem mais de uma interpretação do judiciário dizendo que os policiais civis se enquadram na mesma categoria e eles também não podem fazer greve. Mas isso vocês vão discutir nos seminários, eu estou ansioso para que voltemos a falar sobre isso, talvez por vídeo, né? Talvez vocês gravem um vídeo também para explicar como funciona a greve dos policiais. Certo? Um abraço.